Graças a Deus, irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 21, irmão. João 14, a partir do verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é isto que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Amém, irmãos? Jesus, ele, próximo da sua crucificação, Jesus, sabendo que pouco em breve voltaria para a glória de seu Pai, para a sua glória, para o céu, ele agora tem a necessidade de esclarecer algo para os seus discípulos. O capítulo 1 de João, mesmo livro onde nós lemos, ele traz uma palavra muito profunda. No capítulo 1 e o versículo 14, João vai dizer que o Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, na minha e na sua Bíblia, não foi escrito originalmente dessa forma. O original é tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou. O Verbo entrou dentro de um tabernáculo. Não diferente do tabernáculo que Deus mandou Moisés erguer no Antigo Testamento, no tempo da lei. Deus mandou Moisés erguer um tabernáculo. Tabernáculo, irmão, que nada mais era do que uma grande tenda. E dentro daquele tabernáculo havia muitos utensílios sagrados. E um desses utensílios, o mais sagrado, o mais importante, se chamava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança nada mais era do que a presença do próprio Deus contida ali entre o seu povo. No meio do povo, separado apenas por esse tabernáculo que se dividia em 3 pátios. O pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Era onde ficava a presença de Deus, no santo dos santos. Ali não era todo mundo que podia entrar. Quem lê a Bíblia sabe que quem entrasse ali, não sendo um sumo sacerdote, uma pessoa qualificada, santificada, separada, escolhida por Deus, morria. Então a presença de Deus não era acessível a todos.
não na sua intimidade, mas Deus habitava no meio do povo, ainda que separado por este tabernáculo, ao qual Moisés ergueu. E quando Deus manda fazer esse tabernáculo, Moisés ele não vai fazer esse tabernáculo do jeito que ele quer, ao seu bel prazer. Não. Deus dá a Moisés a planta. Deus diz a Moisés: eu quero assim. Eu quero que faça com peles de tal animal. Eu quero que seja de um tamanho específico. Deus vai dando todas as medidas a Moisés e vai falando como Deus quer o seu tabernáculo. Porque quem vai morar no tabernáculo não é Moisés. O tabernáculo não pertence a Moisés. Você entende, irmão? Quando a casa é sua, quem tem que dizer como a casa vai ser é você. Não é o seu vizinho, não é ninguém, nem mesmo um parente seu. O dono da casa é quem vai determinar quantos cômodos vai ter na casa, que cor vai ser as paredes pintadas. Então Deus deu todos os detalhes a Moisés para fazer o tabernáculo. Moisés não fez nada diferente do que Deus mandou. As cortinas, Deus, irmão, é uma coisa tremenda. Havia detalhe, Deus disse: eu quero aquela cortina trançada de cor tal, eu quero aquela parte com a cor dessa cor. Eu quero até a quantidade de argolas para prender a cortina. Deus determinou. Tudo dentro do tabernáculo era do jeito que Deus queria. Do lado de fora, as tendas do pessoal era com eles, mas o tabernáculo de Deus era do jeito que ele queria. E ali Deus habitou no meio do povo. Aí vem agora, na nova aliança, no Novo Testamento, a Bíblia diz que a palavra de Deus novamente quer habitar no meio do povo. E agora não é mais um tabernáculo como o antigo tabernáculo. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Um novo tabernáculo foi erguido. Jesus agora, o Filho, vai ganhar um tabernáculo, um corpo físico, um corpo de carne. A própria palavra de Deus diz, irmão, que eu e você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Observe, o tabernáculo agora não é mais aquele que Moisés fez. Agora somos nós. Você está acompanhando? Se eu perguntasse aqui, quantos querem que Deus more dentro de você? Todo mundo queria, irmão. Todo mundo quer. Eu quero que Deus more dentro de mim. Mas o Deus que não mudou, o Deus que quer a casa do jeito que Ele quer, é o Deus, irmão, que precisa fazer muitas mudanças dentro de mim e de você. Entenda, Jesus foi o primeiro exemplo de tabernáculo que Deus se agrada. Jesus foi o primeiro tabernáculo de carne humano, a primeira casa espiritual que Deus habitou. A Bíblia diz que toda a plenitude de Deus estava dentro de Jesus. Aí você olha, irmão, para o exemplo de Cristo. Cristo era a própria palavra de Deus, encarnada. E Ele veio e habitou entre nós. Deus agora, o próprio nome de Jesus também é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus com a gente. É uma coisa, irmão, que você precisa entender. Uma coisa é Jesus estar no meio do povo. Outra coisa, Ele está dentro de você. Morando dentro de você.
Aí Jesus vai explicar isso para seus discípulos, irmão. Jesus vai explicar isso para seus discípulos. E um dos discípulos, que se chamava Judas, mas não o Judas o traidor, não. Esse não é o Iscariotes, é outro Judas. Jesus tinha outro discípulo chamado Judas, que não era o traidor. E a Bíblia enfatiza, não o Iscariotes, que é para ficar muito claro, Judas não faz parte desse diálogo. Judas não podia ser morada de Jesus de jeito nenhum, porque a casa de Judas já estava ocupada. A Bíblia diz que Satanás entrou dentro de Judas, do Iscariotes. Este Judas que vai perguntar aqui não é o traidor. Ele pergunta, como é que vai ser isso, Jesus? O Senhor vai para o céu, e como é que o Senhor vai se manifestar? Como é que vai ser isso? Porque o Senhor só vai se manifestar para nós e não para todo mundo? É a pergunta do discípulo. Como é que vai ser isso? Porque o Senhor só vai se manifestar para a gente e não para todo mundo? Aí Jesus, irmão, agora vai começar a explicar algo profundo demais, irmão. Jesus vai deixar bem claro que Ele não pode habitar dentro de todo mundo. Aleluia! Ele não pode habitar dentro de todo mundo. Há pessoas, irmão, que estão falando de Jesus, mas estão vazios dele. São tabernáculos vazios. Para falar a verdade, irmão, são moradas de demônios. Porque Jesus também deixa isso bem claro, que casa vazia, os demônios tomam posse. E não tem essa, dizer, Deus me livre, não. Jesus deixou bem claro, Jesus, que a casa, quando está vazia, o demônio ainda leva 7 pior do que ele para dentro. É onde o ser humano, irmão, vive pecando, vive se prostituindo, Aleluia! vive fazendo maldade. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não está aí dentro. Entenda isso essa noite. Quando você vive uma vida de pecado, Jesus não pode estar habitando dentro de você. Glória a Deus. E nem poderia. Jesus não pode habitar. Ele não pode fazer de você uma morada da maneira que você está. Aleluia! Agora escute. Ele tem que começar uma obra na sua vida. Aleluia. Ele tem que começar uma obra na sua vida. Agora, irmão, eu trabalho com construção. E eu sei, irmão, que para fazer uma obra não é fácil. Tem que cavar muito buraco, tem que derrubar a parede, tem que quebrar aquilo que está ruim. É uma zoada, é uma agonia. Dá trabalho. É muito entulho, é poeira. E muitos não querem passar por esse processo. Mas Deus não pode habitar dentro do ser humano desconcertado. Ele precisa começar uma obra dentro de você. Assim como era no tabernáculo passado, para Deus habitar dentro do tabernáculo, tinha que ser do jeito dele. Para Ele habitar dentro de você, tem que ser do jeito dele. Aleluia! A casa tem que estar limpa e arrumada. Dentro dos padrões de Deus. Tem que estar dentro dos padrões de Deus. Como era o tabernáculo? Havia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Perceba, o lugar mais santo da morada de Deus era lá dentro do interior. Não era do lado de fora. Oh, glória.
A casa que Deus quer morar, a santificação maior tem que estar lá dentro. Então não pense se eu botar um terno, ficar bonito parecendo crente, significa que Deus vai morar em mim. Não, o lugar santíssimo é lá dentro. O santo do santo é lá dentro. Não que o exterior não seja importante. Todas as partes da casa é importante. Mas dentro da casa é o lugar mais limpo que deve estar. É lá dentro. O lugar mais limpo onde deve estar é dentro da casa. Enquanto Jesus não habitar dentro de você, o negócio fica difícil. Como é, irmão, que Deus vai começar uma obra dentro de você? Você está pensando que Ele vai descer do céu, pegar a mão dele e começar a fazer? Não, irmão, Jesus vai dar uma dica. Jesus vai dizer como é que começa a obra dentro do ser humano. O discípulo pergunta, como é que vai ser isso? Jesus disse, aquele que me ama vai praticar a minha palavra. A palavra, irmão, é a ferramenta que vai transformar o meu e o teu interior para Deus habitar. Aleluia! Jesus está dando a dica. Quem me ama vai guardar as minhas palavras. Vai guardar os meus mandamentos. Aí, depois que você guardar e praticar os meus mandamentos, eu vou vir e o meu Pai vai vir também e vamos entrar em você e vamos morar em você. Jesus não está dizendo que vai morar na vida daqueles que andam com a Bíblia na mão. Não. Jesus não está dizendo que vai habitar naqueles que pregam a palavra. Não. Jesus está dizendo, eu vou habitar junto com meu Pai dentro daqueles que praticam a minha palavra. Aleluia! Você entende, irmão, o vazio de Deus no mundo? Aleluia! O começo de João 14, irmão, é muito poderoso. Jesus começa dizendo assim para eles, em João 14, onde a gente leu, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem o quê? Muitas moradas. Ô, irmão, eu meditei nisso a tarde todinha. A gente, quando lê esse versículo, a gente sempre entendeu que Jesus está falando. Aleluia! Pega essa mensagem, irmão. Abre o ouvidinho. A gente sempre entendeu que Jesus está falando de casinha lá no céu para a gente. Eu também entendi assim até hoje, porque eu só lia o versículo isolado. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Não, irmão. Jesus quis dizer que lá no céu, na casa do meu Pai, tem muitos tabernáculos já que já subiu. Aleluia. Aleluia. Deixa não, você não está entendendo não. Na casa do meu Pai já tem uma casa, é uma casa grande só. Tem muitas moradas, quer dizer, tem muitos tabernáculos, muitos crentes que foi morada minha aqui na terra do Espírito Santo, já está lá. Eita glória! Se você, escute bem, irmão. Se você não deixar Jesus morar em você aqui na terra, você não vai morar lá no céu com ele, não. Glória, aleluia! Aleluia. Se você não for morada de Deus aqui na terra, você não vai ser morada lá no céu, não. Aleluia. Quando ele diz na casa de meu Pai há muitas moradas, ele está dizendo há muitos tabernáculos que quando passaram aqui pela terra, deixaram a obra ser feita na vida deles e eles foram templo e morada do Espírito Santo. Agora eles são moradas lá no céu. Aleluia. Aí o texto continua dizendo, irmão, aleluia, se você não se transformar numa morada de Deus, como você vai morar lá no céu? Se
você não deixar Deus habitar dentro de você, se você não deixar Ele fazer a reforma necessária, se você não deixar Ele viver uma vida vazia de Deus, tu não vai morar no céu não, benção. Tu não... Aleluia. Aleluia. Você pode ir para qualquer igreja que você quiser, qualquer culto que você quiser. Se você não for o templo e a morada do Espírito Santo, é trabalho perdido. É tempo perdido. Quem não se lembra de Estevão, Atos dos Apóstolos, irmão, capítulo 7. Ele entra dentro do templo. E todo mundo ali achando que o templo era a casa de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu estou falando aqui de Bíblia. E não é de brincadeira. Estevão, o jovem Estevão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era cheio. Ele era uma morada do Espírito Santo. Aí ele entra dentro do templo e diz: Deus não habita em casa feita por mão de homem. Aí os camaradas ficou com raiva de Estevão. Pegaram ele, jogaram para fora e mataram Estevão apedrejado. Aleluia. Aleluia. Porque ali, irmão, havia um povo que achava que uma construção de pedra era a casa de Deus. E Deus está dizendo: não, eu quero morar dentro de você. Eu quero habitar dentro de você, vaso. Aleluia. Aleluia. Agora, do jeito que você está, eu não passo nem na porta. Eu não passo nem na porta. Da maneira que você está vivendo, nem na frente da casa eu passo, quanto mais para entrar lá dentro. Você tem a Bíblia. O que mais tem no mundo é Bíblia. A palavra de Deus é pregada. Mas você não deixa a palavra entrar para fazer a reforma. Você fecha a porta do seu coraçãozinho e não deixa a palavra entrar. Você não permite que a palavra entre e lhe santifique. Você não entende. Você nem sabe o que significa ser templo e morada do Espírito Santo. Todo o tempo, de domingo a domingo, de católico a evangélico, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. E você é a casa de Deus? Deus habita dentro de você? Tem gente que bate no peito: Deus está comigo, Deus está comigo. Deus está contigo aonde? Aonde? Se Jesus deixa bem claro em João 14 que Ele não pode habitar com as pessoas do mundo, mas só com quem é discípulo. Na casa de meu pai há muitas moradas já. Não se turbe o vosso coração. Jesus, eu vim, aleluia, aleluia, eu vou vos preparar lugar, aleluia. Agora tem uma coisa: vocês vão ter que dar lugar a mim também na terra. Eu vou ter que habitar dentro de vocês. Enquanto, aleluia. Aí Jesus dizendo: eu vou me manifestar a vocês. Aí ele: como? Como? Você vai para o céu e como é que você vai ficar? Eu vou para o céu, agora eu vou deixar o meu espírito dentro de vocês. Aí como é, irmão, que a pessoa tem o Espírito de Deus e vive em pecado? Me explique isso aí. Eu quero só que me explique isso. Eu tenho o Espírito de Deus morando dentro de mim e eu vivo em pecado. Que blasfêmia! Que blasfêmia, irmão! Você é vazio de Deus. Você é mais uma morada de demônios.
É porque as pessoas acham que ter demônio é só aqueles que ciscam no chão, fica espumando pela boca. Irmão, tem demônios, irmão, tão pesado que ele habita dentro de você caladinho. Você fala, você conversa, aleluia. Ele só vai tomar a tua mente quando ele está querendo que você peque, aleluia. Aí ele vai na tua mente, aí você quando pratica o pecado, ele está ali agindo dentro de você. Ou você acha que é Jesus que está te empurrando para o pecado? Jesus que veio tirar o pecado do mundo. Jesus que veio para nos libertar do pecado. Irmão, a gente olha, irmão, para o cenário e vê a adoração, irmão. A adoração se extinguindo. A adoração está em extinção. A gente olha para o cenário, irmão, não há batismo com o Espírito Santo. Aonde estão os batismos? Aonde estão os renovo? Aonde está a presença de Deus? Aonde estão as línguas estranhas? Aonde estão? Porque a humanidade está vazia de Deus. Não tem Deus dentro de si. Estão cheios de cobiça, de prostituição, de lascívia, de inveja. Glória a Deus. E estão achando que vão morar no céu. Aleluia. Estão achando, sonhando em morar no céu. O diabo vai morar dentro de você a sua vida toda. E quando você morrer, você vai morar no céu. Ô irmão, você só pode estar de brincadeira, irmão. Aleluia. Se Deus morar em você aqui na terra, quando você morrer, você vai morar no céu. Mas se você for casa de demônios, como é que você acha que você vai morar no céu? Se você não foi templo e morada do Espírito Santo de Deus. Entenda, o nome do Espírito é Santo. Ele não pode habitar no pecado. Ele não pode. Ele não pode, irmão. Enquanto você estiver atolado em pecado, ele não pode habitar dentro de você. Agora tem uma coisa: Jesus pode fazer uma obra hoje ainda na sua vida. Amém. O Espírito Santo, ele tem uma função para quem está lá fora: convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Pelo lado de fora ele pode dizer: rapaz, a casa vai cair. Essa casa vai cair. Essa casa vai desmoronar. Essa casa não vai aguentar muito tempo não. Essa vida de pecado vai te levar para o abismo. O Espírito Santo lá de fora pode dizer assim: eu quero fazer uma obra em você. Aí se você disser eu deixo, aí ele começa a obra, irmão. Amém. Aí ele começa a obra. A palavra de Deus diz: aquele que é Jesus, irmão, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para concluir ela. Agora tem uma coisa: ele tem que pelo menos ter começado. Como é que Jesus começou a fazer a obra, irmão, e a gente não vê mudança nenhuma? Pelo amor de Deus, irmão, eu trabalho com obra. Quando a obra começa, a gente já vê logo que tem uma obra ali. Já encosta um caminhãozinho de tijolo. Já encosta uma carrada de areia. Todo mundo sabe quando começa uma obra. Aleluia. Aleluia. Todo mundo sabe quando começa uma obra. Aleluia. Deixa eu explicar melhor. Se você, eu estou já sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Se Deus começou a habitar na sua vida, todo mundo vai
vai saber. Aleluia. Já tem logo uma diferença. Já tem logo uma diferença. As pessoas olham e dizem, rapaz, tem alguma coisa acontecendo na vida de fulano. É a obra que começou. É a obra que começou. O apóstolo Paulo ele vai dizer, irmão, todo prédio, todo edifício bem ajustado, cresce para a glória de Deus. Vós sois edifício de Deus. Vós sois uma construção de Deus. Aí Paulo diz, bem ajustado, quer dizer, no prumo. Quando a construção está no prumo, ela cresce. É Paulo dizendo, olha, troncho, não vai não. Se tiver troncho, não vai não. Irmão, entenda isso essa noite. Casa troncha, obra troncha, aleluia, Deus não habita. Não é porque eu não quero não. Não é porque eu não quero não. Não é eu que quero isso não. Por mim, Deus podia morar dentro de todo mundo. Desde que Ele estivesse morando em mim também, não tem problema. Agora é Ele que não tem, se tiver troncho, se tiver vivendo a vida de pecado, eu não habito dentro de você. Você pode continuar, agora vazio de Deus. Você pode sonhar e com a sua boca dizer, Deus está comigo, mas só em ilusão. É você achando, é sua cabeça imaginando coisas. Mas se essa noite você entendeu que Jesus falou para os seus discípulos, que se você passar a obedecer a palavra dele, ele vai fazer morada em você, aí a tua vida vai mudar totalmente, irmão. Se você ouvir essa palavra esta noite e entender que até hoje você nunca foi templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que o diabo tem se aproveitado e habitado na sua vida, sendo que ele é um invasor, porque a casa não foi feita para ele. Deus não criou o ser humano para ser morada de demônio, entenda. Mas você acaba abrindo as portas para o inimigo, irmão. Quando você dá lugar ao pecado, você deu brecha para o inimigo. Deixa eu falar algo para você essa noite, irmão, poderoso. Para Deus habitar, tu tem que abrir a porta. Mas para Satanás entrar na tua vida, deixa só uma brechinha para tu ver. Tu tem que escancarar a porta para Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ou seja, tu tem que deixar muito bem claro para Jesus que você quer que ele entre. É o arrependimento, irmão. É quando existe realmente um arrependimento. Abrir a porta é se arrepender. Abrir a porta significa se arrepender verdadeiramente do seu pecado. Não com tapiação. Tem gente que acha que engana Deus. Que dá uma chorada ali, outra aqui. Acha que Deus está sendo enganado. Não, irmão. Arrependimento é abandonar. Abandonar o pecado. Jogar no lixo e dizer acabou. Nunca mais eu boto minha mão ali. Aí Deus vai começar a fazer uma obra na sua vida. Deus não pode fazer nada na sua vida enquanto não houver arrependimento. A primeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos.
Você não pode se converter sem se arrepender. Esse é o mal de todo mundo. Tem muita gente que se converteu sem se arrepender. Aí anda, depois está dentro da igreja de pecado. Porque não se arrependeu. A mensagem é: primeiro arrependei-vos. Depois convertei-vos. Não pense, irmão, que essa mensagem é alguma brincadeira não, viu? Não pense que a palavra de Deus é brincadeira não. Você vai viver na sua vida vazio de Deus, que vai chegar uma hora que Satanás vai se apossar da sua vida de um jeito que não vai ter volta não, viu, irmão? Que não vai ter volta não. Jesus diz, ó, quando um valente entra na casa, ele está falando do ser humano, irmão. Ele amarra o valente e lhe toma os bens, que é a alma do ser humano. Jesus é o valente. Ele entra, escute bem, pode ter que Satanás, Exu, caveira, demônio não sei de que, macumba não sei da onde, Satanás não sei de onde, pode estar pior demônio morando dentro de você. Mas se hoje você dizer, Jesus, toma a casa para si, ele entra, amarra qualquer um que tiver nem, porque ele é o mais valente, bota para correr e a casa é dele. E a casa é dele. Não tem demônio nenhum que fique se você abrir sua boca e dizer, Jesus, entra na minha vida, faz morada, faz transformação. Mas se você está gostando de ser habitação de capeta, continuar com a boquinha fechada, sem confessar seus pecados, Jesus nunca vai poder fazer nada por você. Jesus não vai poder fazer nada por você, porque você gosta da nojeira. Você está gostando da nojeira, dos demônios tá habitando dentro de você. Você gosta. Mas se você está cansado de viver uma vida de pecado, de imundícia, de imoralidade, de vícios, e abrir a boca e dizer, Jesus, toma posse da minha vida. Se essa noite você não quiser mais ser escravo do diabo, Jesus é maior. Ele está dizendo, eu sou o mais valente. Eu posso tomar posse da casa hoje, porque ela me pertence. Eu e você pertencem a Deus. Agora você tem que dar lugar. Você tem que dar lugar, irmão. Amém? Estou de pé em nome de Jesus.